A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, para estarmos todos juntos em um só Espírito, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco aqui não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, ao lar, coração, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem neste momento, ou para seja onde for que vocês estiverem indo. Pois lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E eu estarei dando início às orações para darmos início aos sorteios dos rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus e da palavra das Escrituras da Bíblia Sagrada para ministração na live e meditação de todos vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Chegue agora o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo, guardando e revestindo todas as portas, portais e janelas do corpo, alma e espírito e corações daqueles que estão junto conosco nesta madrugada, buscando ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar
e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países, levando a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Então escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Pois além de receber, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, toda live na madrugada de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações, você continuará recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, para aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você se inscrever ou seguir, dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando, o perfil da igreja, e você deixar nos comentários dizendo: eu sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui verdadeiramente para ajuntar o rebanho do Senhor Jesus Cristo ao único e verdadeiro pastor, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Agora podem me perguntar: por que rebanho, por que bendito, por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, ele deixou claro que ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. Benditos é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46, aqueles que serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, e serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2. E é importante que nós, o corpo do Senhor Jesus Cristo, estejamos todos juntos em um só Espírito. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início ao sorteio dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade é quem nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir e não permite que sejamos enganados e nem confundidos. E nos ajuda a ser bem-aventurado aonde nós colocarmos a planta de nossos pés, ou qualquer obra que nós viemos a iniciar seja sempre bem-sucedida. Quando nós primeiro, Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós formos amigos do Senhor Jesus Cristo, João capítulo 15, versículos 14 e 15, verdadeiramente o Espírito Santo de verdade nos ajudará em todas as coisas. E o livro é o primeiro a ser ministrado, de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém
3 capítulos é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada é o horário que eu estarei reservando para interagir com vocês e nos comentários tirar as suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. E a nossa denúncia Nossa denúncia não. E o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par de número 12, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando que, dependendo da rede social, essa live fica salva no nosso canal, @Igrejas Benditas, para vocês buscarem, compartilhar também para outras pessoas que precisam e necessitam. Agora é a oração. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir, pois aqueles que são inscritos ou seguidores continuam recebendo orações todas as madrugadas. E eu tenho outro canal, @MilaOfertadim, onde de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, é onde eu estou interagindo com todos vocês durante a live, tirando suas dúvidas, abordando temas polêmicos, mas essenciais para a nossa vida. E vamos à oração de número 6. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam cobertos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e sejam livres, limpos e libertos para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração do livro de 2 Tessalonicenses, livro de 2 Tessalonicenses, do versículo 3 ao versículo 9. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião, porque o Senhor Jesus não trouxe nenhuma religião e a Bíblia Sagrada não tem nenhuma religião. Até porque essa palavra religião, o seu significado mudou 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus o Cristo. E vocês podem confirmar essas minhas informações e ter acesso a muito mais, que eu não tenho muito tempo para dizer toda a história dessa palavra religião. Basta pesquisar etimologia da palavra religião. Etimologia da palavra religião e vocês vão entender o porquê que nós não temos nenhuma religião. Nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e cremos no Senhor Deus como está escrito na Bíblia Sagrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vamos à ministração do livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus,
ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses, é importante para nós abrirmos aos nossos olhos para os frutos, para tudo aquilo que já está acontecendo ao nosso redor. Não fique esperando a vinda do Senhor Jesus, nem a vinda do anticristo. Tanto é que lá na carta de 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 2, deixa claro que ele já está no mundo desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus. Não é um ser que vai vir, são legiões de espíritos imundos que trabalham contra tudo aquilo que é referente à santidade do nosso Senhor Deus. E eles trabalham de maneira oculta. Hoje em dia, a maioria deles estão dentro dos templos físicos, porque tem a história do não tem nada a ver, Deus entende a vontade do seu coração, você pode cultuar ao Senhor Deus da forma que você se sentir melhor, sendo que não é assim. O Senhor nos mandou crer nele, como diz as Escrituras, e que não acrescentássemos e nem omitíssemos nada, porque a partir do momento em que a gente acrescenta ou omite alguma coisa, dá legalidade para esses espíritos imundos que estão sempre ao redor, procurando quem possa tragar, dá legalidade a eles de irem e trabalhar na vida daquelas pessoas. Por isso que há tanta gente que chega e pergunta: eu quando eu era do mundo não acontecia nada, mas agora que eu fui para a igreja parece que eu tô pior. Porque é nesse momento que você abre verdadeiramente a porta. Quando você é do mundo, o mundo não se incomoda com você. Mas quando você tenta tomar um partido, é nesse momento que o mundo começa a ver que não pode confiar em você. Mas é nesse momento que nós devemos nos apegar à palavra do Senhor. Buscar ser verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Não buscar modinha, e sim buscar santidade. Buscar a eternidade livre com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, na glória, assim como Ele nos chamou para sermos filhos, benditos, amigos e amados. Então é importante verdadeiramente que nós venhamos a meditar na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas. E aqui eu vou apresentar a vocês uma de nossas novas denúncias com as hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que é muito importante para nós estarmos atentos. Denúncia de número 61, que eu estarei apresentando agora a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. As denúncias são mais de 60, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras já ultrapassam os 730 milhões de reais em dinheiro. E muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades ou atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus, capítulo 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos.
E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E no meu canal, no @MillerOfertadim, vocês vão encontrar uma playlist com todas elas. Lembrando que elas são materiais de trabalho para que vocês, mesmo sem conhecimento, entendimento, discernimento, ou até mesmo sem temor às escrituras sagradas, possam fazer prova de nós e fazer prova de todos aqueles que falam, toda aquela liderança religiosa que fala do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Por verdadeiramente aquele que tem a verdade, aquele que pratica a verdade, é necessário nós sabermos através das obras e através dos frutos. Palavra do Senhor Jesus, João capítulo 5, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7 e João capítulo 7. Próximo rebanho bendito, nosso Senhor Deus, a receber um livro e um capítulo para a sua meditação, rebanho bendito par, de número 2, e rebanho bendito ímpar, de número 1. Sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas, pois nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês, todos aqueles que são seguidores ou inscritos, todas as madrugadas, e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte. E o livro é o livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, compartilhando e convidando outras vidas para receberem orações e a palavra do Senhor Deus para aumentar a sua fé. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E nós estamos aqui para ser um canal, como instrumento do Senhor, para vocês terem verdadeiramente a palavra do Senhor viva no coração de cada um de vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano. E o livro é o livro de Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, Sofonias, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, Sofonias, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. A paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a todos vocês. Oração de número 5, a próxima a estar sendo ministrada. Graças. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles venham ser revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo e possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Sofonias, capítulo 2, no versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Sofonias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus.
e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos, e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará a eles, e lhes mudará a sorte. Atentará para eles e lhes mudará a sorte. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Sofonias, o Senhor testificando a importância de verdadeiramente nós examinarmos com muita atenção qual vem sendo a nossa prioridade, se é a palavra do Senhor, se é o reino dos céus e a sua justiça, ou se é aquilo que é momentâneo, que é temporário, que é passageiro, pois devemos lembrar que é nesse momento, no agora, que devemos buscar ao Senhor, semear a palavra dele, não só em nossos corações, mas no corações de outras vidas também, para que nós demos muito fruto. João capítulo 15 e Marcos capítulo 4, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. E aqui o Senhor deixa claro no versículo 3, buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que cumpris o teu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Nós devemos verdadeiramente estar preparados, como as virgens que foram prudentes com as suas botijas cheias de azeite. Nós devemos estar com abundância de boas obras e de bons frutos, adorando e glorificando ainda mais ao nome santíssimo do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, através das nossas obras, confessando Ele por atitudes e não somente por palavras, confessando Ele de dentro para fora. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. O próximo rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7, são os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam de orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E o livro é o livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para meditação dos rebanhos benditos, par de número 8 e ímpar de número 7. Livro de Obadias, capítulo 1 e único. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países. Oração de número 1, levando a palavra do Senhor nosso Deus ao coração de todos vocês. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade, benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, revestindo desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta de seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, no versículo 11 ao versículo 17. No dia em que, estando tu presente, estranhos levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste
assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único do livro de Obadias, é importante, mais uma vez, para a gente examinar a comunhão entre os irmãos. Pois vemos ali no momento da tribulação de um irmão, o outro irmão não ajudou. Pelo contrário, foi mais um motivo para verdadeiramente causar um maior sofrimento a outro. E, infelizmente, é o que a gente vê hoje em dia nas igrejas. A igreja A faz de tudo para a igreja B diminuir. A igreja C faz com que a igreja D venha a cair. Gente, examinem as obras, examinem os frutos. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Como vocês querem ensinar para todas as pessoas que fazem encher a boca do peito para dizer que são do mundo, que já estão condenados, que vão para o inferno? Como vocês querem convencer essas pessoas que crer no Senhor Deus da Bíblia Sagrada é realmente a melhor opção que tem? Se enche o peito para poder falar que são pecadores e imperfeitos e ainda fazem questão de jogar a pedra um contra o outro irmão. Examinem as obras, examinem os frutos. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É a palavra do Senhor Deus, palavra do Senhor Jesus, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 25, versículo 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, a diferença entre as ovelhas e os bodes. As ovelhas têm obras, amam ao irmão com algo que lhes custe, não é só da boca para fora. Agora o bode, ele pode até fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas, clamar o nome do Senhor, mas o Senhor não escuta. Então devemos tomar sempre muito cuidado para o caminho que está direcionando, porque aqui mais uma vez o Senhor deixou claro, o dia da ira do Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto é tempo, se arrepender enquanto ainda tem a oportunidade de buscar azeite, porque quando chegar no dia, quando for decretado, não tem Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, ressuscitamos mortos, fizemos sinais, milagres, prodígios e maravilhas, e o Senhor simplesmente responder: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, servos malditos, que praticaste a iniquidade. Então examinem com muita atenção qual é o valor que você está dando para aquilo que não tem preço. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 7. Examine as obras, examine os frutos, creia nele como está escrito, porque através de você verdadeiramente vivendo a palavra da verdade, o Espírito Santo verdadeiramente habitando em sua vida, aí sim, as pessoas ao olharem para você vão verdadeiramente pensar: eu quero servir ao Deus daquela pessoa. Então é essa forma que devemos nos portar por onde quer que andarmos, sermos sal e sermos luz, e exaltarmos ainda mais o nome do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo bendito nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para receberem no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, nosso Senhor Deus, toda live de segunda a sexta, com orações e também orações todas as madrugadas, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro é o livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Tenham todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Estamos sempre aqui, segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E até de 1h12 até 1h24 é reservado interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, com porquê, para que e como, sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. E o livro é o livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de Abacuque, capítulo 3, para a sua meditação.
E a próxima oração a ser ministrada é a oração de número 9. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Mateus 16, de 24 a 27. Eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Então compartilhe essa live para outras vidas que precisam e necessitam. Milena, quem eu sei que precisa de ouvir essa palavra, não vai estar acordado essa hora? Essa live fica salva no nosso canal, na outra rede social, @Igrejas Benditas. E você pode compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam verdadeiramente da palavra do Senhor limpa e pura, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada, e sejam limpos, lavados e libertos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença, e serem renovados, edificados e protegidos, e livres e libertos de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Abacuque, o Senhor testificando mais uma vez a grandiosidade que é o Senhor, do qual nós devemos crer como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, pois é através das obras dele que o Senhor se mostra presente em nossas vidas. É através da essência do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, que nós mostramos quem é o Espírito que habita em nós. Não é por palavras, não é dizendo que Jesus Cristo é o seu Senhor, e sim confessando ele através de suas atitudes, pois ele mesmo deixou bem claro: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Então busquem crer no Senhor como está escrito, lembrar do quão grandioso e tremendo é o Senhor Deus, do qual nós temos a oportunidade de adorar em espírito e em verdade. Basta nós pegarmos o nosso eu, palavra do Senhor Jesus: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. É algo que não importa se o seu líder é muito bom ou muito ruim. É algo que não importa se a sua família é muito boa ou muito ruim. É algo que vem de pessoa para pessoa. Ah, Milena, mas para mim é muito mais difícil do que para fulano. Então, se você persistir e perseverar, você vai ser muito mais abençoado do que fulano. O Senhor Jesus concede a cada um segundo a sua capacidade. Recompensa a cada um segundo as suas obras. O Deus que tem a balança justa acha realmente que ele não sabe medir? O cetro dele é um cetro de equidade. Equidade é diferente de igualdade. Então devemos examinar com muita atenção as nossas obras, nossos frutos, as obras e os frutos da nossa liderança, para ver se é verdadeiramente conforme a palavra do Senhor de nossas vidas, aquilo que está escrito, ou é conforme aquilo que o ser humano acha, pensa ou imagina, ou quer que seja a verdade. Mas a verdade é imutável. Como aqui está escrito, os caminhos de Deus são eternos. Então busque a eternidade livre com Ele na glória. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano,
nem do maligno. Busque a presença do Senhor, a santidade do Senhor na sua vida, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o livro de Colossenses, que contém 4 capítulos. Colossenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Não se esqueçam de compartilhar, se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. E o livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, Colossenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3, livro de Colossenses, capítulo 2, para a sua meditação. E como está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar, pois lembrando a todos vocês que estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, basta você abrir o perfil e ir na aba de seguindo no nosso canal, @milaofertadim, ou em nossa outra igreja virtual, @igrejasbenditas, e você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias no perfil. E se não conseguiu anotar todos os capítulos da Bíblia Sagrada, vá no meu canal na outra rede social, @igrejasbenditas, e você vai encontrar a live salva para voltar à live e você anotar todas as passagens das Escrituras Sagradas. Pois aquele que fala pelo Senhor Deus, fala como está escrito. E a oração a ser ministrada é a oração de número 4, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles sejam revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Colossenses, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, compartilhando a verdadeira palavra do Senhor em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 15. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus,
sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de verdade, sempre testificando a palavra através do sorteio, sempre batendo em uma mesma tecla para a nossa atenção. Nesse capítulo 1 do livro de Colossenses, aqui deixa claro a necessidade de nós buscarmos o conhecimento, e não só isso, como o entendimento das Escrituras Sagradas e verdadeiramente colocá-la em prática. Pois aqui no versículo 10 está escrito o seguinte: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, pois devemos lembrar que não é Ele que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Então, se você quer um ser tão maravilhoso habitando dentro de você, seja digno disso, verdadeiramente andando em santidade, em santificação. E aqui continuando, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, não ficando estagnado, mas sempre buscando verdadeiramente aprofundar a sua intimidade com o Senhor nosso Deus. Pois aqui no versículo 12 está escrito assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A herança para os santos. Se o seu segmento religioso de fé fala que você não é santo, que santo é só Jesus, saiba que já tem aí uma das 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Porque se o próprio Senhor Deus, se o próprio Senhor Jesus, se os apóstolos do Senhor Jesus deixaram claro que é necessário nós sermos santos, assim como o Senhor nosso Deus é santo, não venha com essa falsa carapuça de humildade, porque o Senhor não precisa que você chame ele de mentiroso para dizer que você é muito humilde. São as obras e os frutos que demonstram verdadeiramente a humildade, a simplicidade, a mansidão. São as obras e os frutos que demonstram os frutos do Espírito Santo de verdade que habita na vida daquela pessoa, ou do espírito maligno, de Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 14. Então, verdadeiramente, devemos estar sempre atentos, examinando. E vocês têm as nossas mais de 60 denúncias, que são materiais de trabalho, e você encontra a playlist no meu canal, @mileofertadim, de todas elas, para estar atento e examinando com muita atenção e cuidado. E vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5, a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E lembrando a todos vocês que todos que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, que são 12 ao todo, abra o perfil, vá na aba de seguindo ou vá na descrição dessa live. Eles recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha também o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Estou sempre aqui de segunda a sexta, com a permissão do meu Senhor Deus Todo-Poderoso, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, no @Igrejas Benditas. E também de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @MileOfertadim. E vamos ao livro de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, para meditação do rebanho bendito par, de número 6, 2 Coríntios, capítulo 10. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de 2 Coríntios, capítulo 11, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, né, para levar a palavra do Senhor nosso Deus ao coração de todos vocês. E a oração a ser ministrada é a oração de número 7. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor, compartilhando, curtindo e comentando nessa live, e de 1h12 até 1h24, horário reservado para tirar as dúvidas de vocês. Com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. E vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre,
Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado sobre todas as portas, portais e janelas do corpo, alma e espírito de cada uma bendita vida que está buscando ao Senhor nesta madrugada, junto conosco em um só Espírito, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço, em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo, que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 10 do livro de 2 Coríntios, deixa claro e evidente a presença, a verdadeira firmeza daqueles que são fiéis ao Senhor Jesus o Cristo. Pois o apóstolo Paulo deixa claro que ele nunca baixou a cabeça para aqueles que acusavam ele de coisas que eram contrárias à santidade do Senhor nosso Deus. Então devemos examinar com muita atenção que essa falsa aparência de humildade, de simplicidade, de que não é você que é atacado, a palavra do Senhor é atacada e você finge que é com você e fala: não, irmão, Jesus te ama, eu vou orar por você. Se você não se posiciona, você se torna um covarde. E lá em Apocalipse 21, versículo 8, deixa bem claro que o reino dos céus não são para os covardes. Devemos meditar na palavra do Senhor Deus, saber manusear as escrituras sagradas, Mateus capítulo 5, e verdadeiramente demonstrar o Senhor de nossas vidas. Que você não é simplesmente um gado de manipulação. Você é um rebanho, um amigo fiel do Senhor dos Exércitos. E o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, também não permite que nós venhamos a nos submeter àquilo que é do mundo. Nós devemos nos posicionar como filhos do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem omissão, sem iniquidade, sem impiedade, sem anticristo, sem seita, sem nada que venha do ser humano nem do maligno. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com o presente século, mas revestimos verdadeiramente do novo homem, através da palavra do Senhor, do Evangelho e da sua justiça. E aqui mais uma vez, no versículo 6, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quando nos submetemos verdadeiramente à palavra do Senhor nosso Deus, não nos calamos quando alguém vem se levantar contra a palavra do Senhor. Nós estamos aí há mais de um ano na internet, com as nossas mais de 60 denúncias, que muitos nos chamam de arrogantes, nos chamam de ego, que uma hora vai cair. Isso não é arrogância, isso é confiança. Isso aqui verdadeiramente é para que vocês examinem as obras, examinem os frutos, coloquem à prova o Espírito que está por trás. Examine as escrituras sagradas, creia no Senhor Deus como está escrito. Pare de ficar, eu acho, eu penso, eu imagino. Ah, mas a minha igreja, meu pastor, minha religião. Para com isso. Pense primeiramente na palavra do Senhor. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos aqui até uma nossa denúncia, a nossa denúncia de número 60.
Atenção, são mais de 60 denúncias, com valores somados de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras, sendo essa denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, pois só uma delas, presente na igreja, causa castigos com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. E examine em Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 19, foco, versículo 22 e 23. E em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. Pois essas são apenas algumas das muitas passagens da Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma única dessas 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E também, lembrando a todos vocês, de anunciar essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verificar todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Então, todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Daqui a pouquinho, de 1h12 até 1h24 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com o porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias, como uma delas que eu apresentei agora há pouco para todos vocês, porque elas servem de material de trabalho para quem não tem conhecimento, nem discernimento, nem entendimento das Escrituras Sagradas, fazerem prova de nós. Porque a gente chegar aqui perante a internet e falar que a gente sabe muita coisa e que a gente está falando só a verdade, é muito fácil. Qualquer um faz isso. Mas agora você oferecer dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando o correto, pelo menos até hoje, eu ainda não vi ninguém trabalhando dessa fórmula. Assim como os apóstolos do Senhor Jesus, com ousadia e confiança, crendo no Deus vivo da Bíblia Sagrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Escolha o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o último livro a ser ministrado é o livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E pode parecer às vezes que eu falo de maneira muito robótica, que é porque eu tenho que me controlar, já que eu falo muito rápido. E se eu falar muito rápido, tem gente que não vai entender. Aí eu tenho que ficar aí me segurando para poder falar de maneira devagar, que todos vocês possam compreender, para a mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E o livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Êxodo, capítulo 14. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, ao lar, coração, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem ou para onde for que vocês forem. A palavra do Senhor seja sempre presente e constante na vida de vocês. Tudo para a mais honra e glória do nosso Deus. Vamos à ministração da oração de número 10. Para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Estamos aqui sempre levando a palavra do Senhor nosso Deus. Faça sua obra e compartilhe. Divulgue para outras vidas que precisam e necessitam. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada
através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, derrubando e destruindo toda venda, todo impedimento, todo mal e toda obra do mal, que estiver impedindo essas pessoas de alcançarem a tua verdadeira paz, graça e alegria, e possam todos serem verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever em nossas redes sociais para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Estamos ao vivo agora em todas elas para mais de 30 países. Daqui a pouco eu explico do porquê do horário. Vamos aqui à ministração do livro de Êxodo, capítulo 15. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Do versículo 15 ao versículo 21. Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, olhou o Senhor por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 14 do livro de Êxodo, é importante para a gente ver o poder do Senhor nosso Deus e como nós precisamos confiar nele em espírito e em verdade e em qualquer lugar, pois o mesmo Deus que os tirou do Egito os prometeu a terra prometida. Então não devemos duvidar da presença do Senhor, da palavra do Senhor ou do agir do Senhor por causa das diversidades que acontecem no meio do caminho. Devemos aumentar a nossa fé, a nossa fortaleza, ser fiel no Senhor. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Escolha o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Mais uma palavra. Daqui a pouco eu irei tirar suas dúvidas com porquê, para que e como. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 4. Lembrando que em outras redes sociais essa live fica salva, @Igrejas Benditas, em todas elas. Se você escolheu o número 5, livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, se você escolheu o número 6. E enquanto eu dou uns comunicados para todos vocês, podem deixando nos comentários suas dúvidas, com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias, que eu já estarei interagindo com todos vocês nos comentários.
e muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte, além de terem a flexibilidade nos horários, em nossas 12 igrejas virtuais, desde o horário da manhã, madrugada, tarde e noite, para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 60 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou é eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que todo obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui interagir com todos vocês nos comentários para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quem perdeu a ministração, basta você ir no @Igrejas Benditas, no nosso canal, na outra rede social. É um quadrado vermelho e um triângulo branco no meio. Aquela rede social do canal @Igrejas Benditas, que você vai encontrar as ministrações realizadas desde a primeira até a sétima, desde a de hoje, como a de todas as outras anteriores, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. A meu saldo perguntou qual a minha idade, que eu sou muito inteligente. Eu tenho apenas 20 anos e sou um milagre do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a promessa para o meu pai, o sacerdote e apóstolo dessa obra do nosso Senhor Deus, verdadeiramente o Senhor fez se cumprir na vida dele. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor. Através de verdadeiramente do ministério de jejum e oração, de busca toda madrugada, com orações de mais de 2 horas de joelho todas as madrugadas, subidas ao monte toda semana, no mínimo uma vez já há mais de 20 anos, além de verdadeiramente examinar as Escrituras Sagradas de capa a capa, mais de 30 vezes. Isso tudo durante mais de 20 anos, já são quase 30 anos dessa busca, dessa preparação. Para mais de um ano na internet, nós estamos apresentando os nossos projetos, as nossas mensagens, as nossas denúncias, para que vocês possam verdadeiramente examinar a obra do Senhor nosso Deus e crer no Senhor Deus como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Além do jejum também de mais de 15 horas todos os dias, sem faltar um único dia, através da força do Espírito Santo de verdade, quem o capacita, quem o fortalece e quem o ajuda verdadeiramente a crer no Senhor, como está escrito, a fazer a obra dele com perfeição. E a abençoado perguntou por que exatamente esse horário. Nós temos diversos horários em nossas 12 igrejas virtuais, mas cada um deles tem uma simbologia nas Escrituras Sagradas, pois nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada. O que seria isso? É o significado dos números através da base das Escrituras Sagradas. Cada um número tem uma base nas Escrituras Sagradas.
pois a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de nossos fundos e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E nós só podemos trabalhar com essas 3 fórmulas, pois nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem essas 2 autoridades espirituais. Por nós temos as 2 autoridades espirituais, de apóstolo e sacerdote, que estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até ser onde for que você esteja, ou para onde você vá. E abençoado comentou que realmente é ímpio hoje em dia, porque todas as igrejas têm pessoas pecadoras. O ímpio, deixando bem claro, é aquele que tem uma aliança com o Senhor Deus e ele não cumpre essa aliança. Ou seja, ele tem uma aliança de crer no Senhor Deus, como está escrito, ele não pratica a palavra do Senhor nosso Deus. E o ímpio, a maioria das vezes, ele tem um título, tá bom? Ele é um pastor, é um bispo, um presbítero, um missionário, um apóstolo, um obreiro, e é pelas obras, pelos frutos, que nós podemos verdadeiramente identificar se é um ímpio ou não. E aqui o abençoado perguntou, tô falando rápido, perdão, o abençoado perguntou o que é o Evangelho. Nosso sacerdote e apóstolo vai falar. O que é o Evangelho? Saúdo a todos com a paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Bom, o Evangelho nada mais é do que práticas e atitudes, obras que o Senhor Jesus realmente fez para que cada um de nós hoje pudéssemos ter a graça. O quê? A obra dele para que nós possamos alcançar a salvação. Glória ao Senhor. Então, o Evangelho é isso aí. O Evangelho é atitude, é ações, é obras, é movimento, tá bom? Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para a Amazônia e glória nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Para a Amazônia e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. A moçada que falou, acredite se quiser, Jefferson. Já passei nessa rede social rolando os vídeos muitas vezes e ela apareceu umas 5. Porque é necessário verdadeiramente a gente estar compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus. Então aproveite que o Espírito Santo insistiu em falar com você através dessas lives. Examine nossas mensagens, examine os nossos canais, examine nossas obras, nossos frutos. Acompanhe a nossa live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Que lá a gente interage com vocês durante toda a live, tiram as suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas ou a palavra do nosso Senhor Deus. Ou nossas mais de 60 denúncias. E aqui o abençoado perguntou, isso na sua cabeça é uma coroa? Sim, abençoado. E é porque eu estou crendo no Senhor Deus mais uma vez, como está escrito. Pois é lícito para a mulher utilizar de ornamentos. E eu uso desses ornamentos, que é para que as pessoas que me acompanham aí na rede social, as jovens, as mulheres, possam não ter esse endurecimento do coração, pensando, mais uma religiosa, e passa o dedo. E aí eu coloco verdadeiramente os ornamentos, que é bíblico, é verdadeiramente legítimo, para a mulher utilizá-los, pois a vaidade não está no elemento, e sim no intuito, na intenção com que você usa o elemento, pois você pode ter vaidade com um sapato alto baixo, com uma Bíblia embaixo do braço e um vestido longo, porque a partir do momento em que você se achar melhor do que o outro, só porque a sua religião diz que você é melhor do que o outro, e não porque a palavra do Senhor Deus está dentro de você, então que nós devemos tomar sempre muito cuidado e muita atenção. O abençoado perguntou, qual cidade fica a igreja? Nós estamos inaugurando nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Então entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas, para você levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região também. E é mesmo para a gente poder estar chegando aí. Peça Exatamente. uma em qualquer lugar do Brasil que a gente vai estar chegando. Exatamente, para a Amazônia e glória do Deus. O abençoado comentou, eu pensei que ímpio era uma pessoa incrédula. Não, abençoado. E é justamente o ímpio que fez você acreditar isso para tirar o encargo de cima dele. Porque quem te ensina isso? A liderança religiosa, que são, a maioria, os ímpios. Tanto é que lá em Salmos capítulo 50, o próprio Senhor Deus questiona, que tem você de recitar as minhas leis nos vossos lábios, se são os primeiros a virarem as costas? Ali deixa claro como verdadeiramente o ímpio, ele tem a palavra do Senhor dentro dele. Mas agora, a palavra não está germinando, não está frutificando, não está dando fruto. E Salmo capítulo 1, tá? Exatamente, também, entre diversas outras passagens. Os apóstolos do Senhor Jesus diversas vezes sempre falaram o ímpio, era se referindo a alguém que estava ali interagindo com a obra, mas que não estava vivendo em espírito e em verdade. E aqui o abençoado comentou, e qual o objetivo do evangelho para além dessa terra?
para além dessa terra, com certeza que é a vida eterna livre com o Senhor Jesus. Por isso que ele falou em Mateus capítulo 16, de 24 a 27. Eis que eu vou contribuir e vou pagar a cada um de vós segundo as suas obras. Quando você vai em Mateus capítulo 5, ele diz bem claro: se você ensinar a todos como está escrito, o seu galardão vai ser grande no céu. Mas se você não ensinar como está escrito, o seu galardão certamente vai ser diminuído. Então, tu viu? Então o evangelho é para poder ensinar ele, praticar ele, viver ele. Não ser ele. Não ser ele, tá? Exatamente. E aqui, abençoado, responde minha pergunta. Algum tipo de demônio contamina o ar pra gente não respirar o ar puro? Com certeza. Sim, abençoado. Há uma diversidade de demônios e eles trabalham cada um de uma forma diferente. E aí, por isso que é muito importante estar verdadeiramente com as armaduras celestiais. Efésios capítulo 6. Às vezes você entra numa casa e você não tem aquele ar puro. Porque realmente aquela casa, exatamente, tem um ar. Às vezes, não é um ar, mas às vezes a visão sua embaça quando tu entra naquela casa. E também tem espírito também que trabalha dessa forma, tá bom? Exatamente. Com odor também, que não é só cheiro de enxofre não, tá bom, gente? Às vezes também odor, tá bom? Exatamente. Então os demônios têm várias formas dele trabalhar. Exatamente. E o Espírito Santo também tem várias formas de nos revelar a presença deles naquele ambiente, se nós estivermos verdadeiramente em prontidão, guardando com a palavra do Senhor dentro de nós. E aí a gente não é enganado e nem confundido. Tanto é que a gente sente o cheiro, a gente tem a visão e a gente também respira, né? Exatamente, é que o abençoado comentou. Acredita no pós ou pré-arrebatamento. A gente crê nas escrituras da Bíblia Sagrada, assim como está escrito. Bom, então vou dizer agora que só existe só o último, só é o arrebatamento, é o último. O Senhor Jesus já veio 2 vezes, agora vai ser a terceira. Exatamente. Quem quiser fazer um desafio que não é só me desafiar aí, no mínimo com 10 milhões de reais, que eu certamente eu vou. Glória a nossa Deus. Se prepara para poder pagar, tá? Aí eu também falado sobre a história do irmão, ele respondeu credo, mas eles trabalham de cada forma que você nem imagina. Sim. Então é muito importante, palavra do nosso Senhor Deus, Oséias 4, versículo 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mateus 22, 29. Rás por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Então devemos colocar a palavra do Senhor em nossos corações e germinar ela, frutificar. Marcos capítulo 4. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por 1. E estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Por isso que a gente está pedindo a vocês, de cada uma cidade, que peça para nós poder ir para a tua cidade. Sendo você morador daí, você peça para nós poder ir. Que aí nós vamos ter poder e autoridade sobre os espíritos que estão oprimindo essa cidade. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então nada é por acaso quando eu mando vocês, pede em qualquer lugar do Brasil. Se nós chegar aí porque um morador pediu, nós temos autoridade. É o que o abençoado comentou. Depois de Atos 1, onde Jesus é assunto aos céus, você acredita que ele já voltou depois disso? Ele voltou antes disso, antes do livro de Atos. Ele voltou 2 vezes. Ele já voltou 2 vezes. E agora vai ser a terceira vez que ele vai voltar. E aí vai ser para poder exterminar tudo. Exatamente. Vai ser o arrebatamento. Aquele que tiver com santidade, está de acordo, ele vai levar. E o que não for, como está escrito, vai virar comida de bicho. Aí o abençoado perguntou, por que eles tinham medo de Jesus e de nós normais não? Aí é que a gente vem verdadeiramente pela importância. Através de quem é o Senhor Jesus, primeiro ponto, e ele nos deu poder e autoridade. Basta nós buscarmos esse poder e essa autoridade. Através de jejum, de oração, de praticar a palavra do Senhor Jesus. Eles têm medo de mim, tu pode ter certeza disso. Exatamente. Pois verdadeiramente mais de 15 anos, mais de 20 anos buscando a presença do Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao Senhor e Salvador Senhor Cristo. Vai falar alguma coisa? Não. Só tô falando que eles têm medo de mim, os demônios, com certeza disso. E o tempo acabou. Que nem tá lá em Atos capítulo 17, você vai ver lá que o demônio, quando olhou para Paulo... Olhou para aqueles discípulos e falou assim, olha só, Jesus eu conheço, Paulo também, vocês quem são? Exatamente. Então nisso aí. Peça uma igreja aí na sua região para mais honra e glória ao Senhor Deus, no tempo físico, onde os obreiros... Na sua cidade, pro seu município. Na sua cidade, exatamente, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Aguardo você na próxima live de segunda a sexta, a partir de 00h07, @igrejas benditas, e logo mais, @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém.